Felipão não é só gestão, nada. Eu não esperava, mas não deu muito tempo para eu não esperar, porque meia hora depois eu fui comunicado pelo CEO do Atlético naquela época, que era o Alexandre Matos, que eu estava sendo desligado. O tempo é o senhor da razão, né? O tempo é o senhor da verdade. Eu quero e vou ter um time em condições para lutar para ser campeão. Eu, com o Felipão, com a experiência que eu tive com ele, não só como auxiliar, mas quando eu fui para Portugal, o professor, logo depois, ele chegou também como treinador da seleção. Então, ele, o Murtosa, o Darlan Schneider, naquela época, nós conversávamos muito, assim, né, dia a dia, nos ligávamos, eles iam jogar lá próximo ao Porto, eu ia até o hotel da seleção, e nós ficávamos conversando. Então, assim, o que o professor... existe um paradigma, né? O Felipão é só gestão. O Felipão não é só gestão, nada. Nada, nada. O Felipão é muito inteligente, vê muito o jogo. Quando eu falo Felipão, eu também me reporto ao Murtosa naquela época, né? Os caras são muito inteligentes, foram muito inteligentes, fizeram Portugal ter, pós a Copa de 66 na Inglaterra, acho que eles ficaram em terceiro, né? A maior campanha da história em Copas do Mundo de Portugal. Tiveram a capacidade de descobrir Cristiano Ronaldo. Então, assim, não é à toa, não é só porque o cara tem boa gestão, o cara tem estrela, o cara tem conhecimento. Lógico que a gestão dele, o comando deles era muito forte, era muito presente, mas o conhecimento que eles tinham, se tu vai buscar imagens mais antigas, onde que eles estavam desenhando no quadro tático, naquela época ainda, com quadro de papel, né, que tinha caneta, que eles estavam desenhando, era muito conhecimento. E eu me ative muito nesse tempo que eu trabalhei com o professor Felipe, nessas questões também. E outra coisa que eu também aprendi muito com eles foi olhar. Eles devem ter, não tem dois olhos, eles têm muito mais que dois olhos, pela experiência que eles têm, né? Falando especificamente do professor Felipe, a experiência que ele tem faz com que ele tenha dois olhos, mas ele consiga ver com 8 olhos, parece. De tanta coisa que ele enxerga, que eu, como um simples ser humano, ou tu, não conseguimos. Então, isso eu também adquiri dele. Lógico que eu não tenho, né, toda isso, mas eu adquiri muito dele, que a gente consegue ver o que os outros normalmente não veem. E isso faz muita diferença. Hoje, no jogo, por exemplo, num jogo como é muito tático, a individualidade é o que decide, é um dos fatores que decide ainda. E existe hoje muito menos individualidade do que na minha época como jogador, e na época do professor Felipe como jogador, então imagina, né? Mas hoje é o tático. Então hoje, um simples movimento, uma simples troca de lado de um jogador pode fazer a diferença. Pode fazer total diferença no jogo. Então hoje o jogo é muito tático. E eu, com o professor Felipe, eu aprendi muito isso aí. Consegui não só ver com 2 olhos, mas eu consigo ver com os 2 olhos o que as outras pessoas, os outros profissionais, que também têm os 2 olhos, não conseguem ver. Mas eu consigo porque foi algo que eu captei e busquei deles, com muita conversa, com muita curiosidade. Eu era chato conversar com o professor Felipe, perguntava tudo e mais um pouco. Isso eu captei, isso eu consegui assimilar muito rapidamente. Até hoje ele é um conselheiro teu? Sim, sim. Quem não gostaria de ter um conselheiro como... Eu nem chamo de mestre, eu chamo de Dom Luiz Felipe Scolari, né? Cara É com para tanto... poucos, né, cara? É para poucos. Ele ter aí a possibilidade de tu ser auxiliar do cara ali na China, depois no Brasil. Pô, incrível, que experiência. E mais, eu fui auxiliar, nós formamos uma comissão técnica onde nós fomos campeões. Fomos na China, viemos no Brasil, fomos campeões. Fomos vice-campeões da Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Que
Naquele momento lá, muitos não deram valor para aquele feito que aconteceu e perdemos simplesmente para o Flamengo, que era a melhor equipe da América do Sul naquele momento, com um homem a menos. E hoje a gente está vendo aonde que o Atlético Paranaense está. Então, assim, fomos campeões. Então, tu imagina eu, como um profissional de futebol, tu imagina tu, vou te dar um exemplo, tu, Carlos Ramos, conseguindo estar ao lado Galvão Bueno. Sim, referência total, né? Incrível. Luciano do Vale, né? Estando ao lado desses caras aí durante 6 temporadas, durante 6 anos, durante 7 anos, e ainda, tu acha que tu não iria se aconselhar com os caras desses? Né? E eu digo mais, né, Paulo? O Filipão ainda apostou e te deu a primeira grande oportunidade da tua carreira depois, né? Foi no Atlético. Exato. Ele apostou mesmo. Apostou entre aspas, porque ele me conhecia, né? Ele sabia. Ele sabia que eu era uma aposta entre aspas, mas eu era uma convicção dele. Então, assim, em nenhum momento ele hesitou. E mais, Carlos, essa ideia dele, ele plantou em 2017, no meu primeiro ano na China. Em setembro de 2017, eu já estava lá há 8 meses com ele na China, 9 meses, e ele me chamou para dentro do campo e ele falou assim: como é que tu está se sentindo? Como é que está se ambientando? Professor, muito bem. Aí, babá. Ele falou assim: porque eu tenho um projeto para nós. E o meu projeto é trabalhar até 2022. Após, eu quero me tornar manager de uma equipe. Como o Alex Ferguson foi no Manchester United. E, prontamente, se tu estiver ao meu lado, eu vou te indicar como o treinador. O que tu acha? Eu falei assim, estamos juntos. A partir daí, Carlos, ok, formamos a nossa, né, demos continuidade à nossa parceria. Em 2018, o Murtosa não voltou mais, porque ele teve um problema de saúde, aí ele resolveu parar. A partir daí, a gente teve a nossa carreira, eu e o professor Felipe, com o Pracidelli daí, como auxiliar. Nós somos campeões do Palmeiras, pegamos o Cruzeiro naquela situação que só um treinador como o professor Felipe poderia pegar. Cruzeiro em 17º na colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro falido, e o professor Felipe foi lá e pegou. Depois pegamos o Grêmio, que também estava muito ruim. Fomos campeões no Palmeiras, no Atlético Paranaense, né? Não precisa nem falar, que eu acabei de comentar. Então, assim, cara, ele chega e fala para mim, antes quando nós nos classificamos contra o Palmeiras, pela Libertadores, na semifinal, que eu fui o treinador no jogo da volta, no final, ele e o Pracidelli me chamaram e falou assim: e aí, como é que tu tá? Tô bem, professor. Muito feliz. Ele falou assim: então, assim, aquilo que nós falamos em 2017, tá assim, vamos decidir a Libertadores, vamos classificar o Atlético Paranaense para a Libertadores o ano que vem, direto, pode ter certeza disso, e a partir do final do Brasileiro, eu vou indicar o teu nome para o presidente para tu ser o treinador o ano que vem e eu vou passar a ser diretor, manager, como te falei. Pode ser? Pode ser. Foi isso que aconteceu. E o que tu acha, cara, que acabou mudando, fazendo o professor Scolari mudar de ideia depois e voltar a ser técnico no Atlético? É claro que você não tá na cabeça dele, né? Mas, assim, o que tu acha que aconteceu que mudou, assim, a cabeça dele? Eu nunca falei com ele sobre isso, sabe? Nunca falei com ele sobre isso. Eu tenho uma ideia, assim, do que aconteceu. Acho que ele, no ambiente ali que ele estava no Atlético Paranaense, era um ambiente muito bom, mas ele teve o presidente que ficou adoentado por um bom tempo, ficou ausente, então ficou um vazio de comando. E o professor Felipe não é um cara para, com todo o respeito, com todo cara pentacampeão mundial, não é um profissional que tem que se dirigir a outros profissionais, né? Eu acho que faltou muito a figura do presidente ao lado dele ali. Então,
Eu acho que é isso. Ninguém me falou nada. E É uma depois decisão. que o professor Scolari saiu e eles te desligaram também, você recebeu isso com surpresa? O que que você pensou na ou foi o tipo, o professor Scolari saiu, você já esperava isso? Eu não esperava, mas não deu muito tempo para eu não esperar, porque o professor Felipe me comunicou que ele estava saindo. Meia hora depois, eu fui comunicado pelo CEO do Atlético naquela época, que era o Alexandre Matos, que eu estava sendo desligado do clube. Então, não tive nem tempo de pensar como treinador, né, naquele momento. Fui. O tempo é o senhor da razão, né? O tempo é o senhor da verdade. Falar um pouquinho das tuas, filosofias de jogo, né, do que o Paulo gosta, o que o Paulo não gosta como treinador. Tu acha que é um técnico que tem um esquema mais pré-definido e dentro do futebol brasileiro a gente já falou que é difícil de ter isso, né, mas Sim. qual que é o teu modelo de jogo, qual que é o esquema, qual que é a tática que mais se encaixa com o que você como você enxerga o futebol? Primeiro que eu gosto de intensidade. A minha vida foi intensa, inclusive, como eu te falei, como capitão, eu falava e os caras falavam, pô, para de falar. Eu sou assim, sou assim. Então eu gosto de uma equipe intensa, com e sem a bola. Eu hoje acredito, hoje não, desde algum tempo atrás, eu já venho formatando essa ideia que hoje, eu como treinador, eu tenho que ter uma equipe onde vai ter momentos que a minha equipe vai ter que ser vertical e vai ter momentos que a minha equipe vai ter que ter posse. Porque, na minha opinião, o futebol moderno exige isso. E eu, como treinador, eu estou preparado para isso. Lógico que uma equipe vai ter uma formação com jogadores, né? Ainda com jogadores mais propriamente, jogadores com mais posse, jogadores que são mais verticais, mas eu acredito que a evolução do futebol vai fazer com que até a própria evolução dos jogadores faça com que o jogo deles possa ser um momento vertical e no momento de posse. Porque hoje, assim, eu tenho uma equipe vertical, Carlos. Eu tenho uma equipe vertical que se defende bem. Para te explicar, as minhas marcações sem a bola, linha alta, individual. Linha média, individual. Linha baixa, zonal. Ponto. Eu marco assim. Sair de jogo do adversário é individual. Linha média, individual. Linha baixa, zonal. O porquê disso? Bom, aí nós vamos ter que fazer uma aula e tu vai ter que me pagar um cachê. Mas eu tenho tudo organizado. Então, assim, aí eu me coloco eu com a bola, ok? O adversário vai me marcar em cima, eu tenho meus protocolos de sair de jogo. O adversário vai me marcar em linha média, eu tenho minhas saídas, eu tenho meu protocolo de trabalho. Ponto. Até aí, eu posso ter uma equipe vertical, porque eu vou ter, no início, eu vou ter 50 metros nas costas do adversário, e depois eu vou ter 30 metros, 20 metros. Mas a partir da linha baixa que o adversário passa toda a linha da bola, que hoje é muito normal. Todos defendem. E o todos defendem, quando está em linha baixa, é todos para trás da linha da bola. Tu vai ter, numa zona de 50 metros, 45 metros, tu vai ter 20 profissionais, 20 jogadores, 21 com o goleiro, porque o teu goleiro está lá no outro lado, então ele não conta, mas hoje conta, porque o goleiro faz parte da armação, tu vai ter 22 jogadores numa zona de 50 metros. De 50 metros por 70, 65, a largura do campo. E aí, como que tu vai verticalizar? Como que tu vai atacar a profundidade numa zona dessas? Tu vai ter que ter posse. Por que tu tem que ter a posse? Porque tu vai balançar de um lado, balançar de outro, para ver se tu consegue fazer com que o adversário
possa se desestabilizar, e aí, a partir daí, tu vai ter a bola entre linhas, tu vai sim, pelo lado, tu vai poder atacar o fundo, não é a profundidade, atacar o fundo, aí tu tem que ter uma equipe de posse. E como é que tu vai fazer? Como que tu vai conseguir? Né, Carlos? Então tu tem que treinar isso. Ah, mas eu tenho uma equipe extremamente vertical, pô, se defende bem e ataca, quando rouba a bola é transição, é transição, é transição. Ok. E quando o adversário está todo atrás da linha da bola em 30 metros? Porque Tu vai cada ter que ter jogo posse. exige uma coisa diferente, né, de uma equipe, né? Por exemplo, o Grêmio do Quinteiros. O Grêmio do Quinteiros é um time vertical, mas ele joga no Gaúcho com equipes menores, é difícil. Ele vai ter a É bola. difícil. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ter a posse. Ou ele vai dar a bola para o adversário, vai roubar para daí ser vertical. Não pode, né? Não consegue ser assim. Então, o que eu acho, tá, Carlos? O que eu acho? Hoje o futebol não permite, o futebol, na minha maneira de ver, do meu conceito, o futebol não permite um modelo de jogo só. Não permite. Ah, meu time é muito vertical, meu time é só de transições, meu time é só de posse. Não, eu tenho que ter as duas. Eu tenho que ter a transição no momento certo, eu tenho que ser vertical no momento certo, e eu tenho que ser de posse, e eu tenho que ter a posse no momento certo. E assim, pra gente fechar aqui, depois de toda essa reflexão que a gente teve, o papo foi longo, cara, 1h30 de conversa, foi muito bom, assim. Já agradeço de antemão. Eu que te agradeço. Eh, Foi muito bom. que 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 o Paulo Turra quer para a carreira dele agora? Qual que é o objetivo do Paulo Turra? O que você vislumbra como possibilidade de mercado, de clube? O que você quer para agora, para tua carreira? Carlos, como eu acabei de falar da nossa classe, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ao lado de um dos maiores treinadores do mundo de sempre, Luiz Felipe Scolari. Eu, eu sou um cara que tenho estrela. Eu fui lapidado para ser campeão. Eu quero e vou ter um time em condições para lutar para ser campeão. Eu quero chegar no lugar mais alto do pódio. Eu sei que eu tenho condições, eu tenho convicção no meu trabalho, eu tenho convicção na minha comissão técnica, e eu já fui e eu sou um vencedor e vou dar continuidade a esse caminho que eu tenho como profissional do futebol. E não só. Basicamente, tu quer abrir uma porta para alcançar o mais alto nível do futebol. Porta não, um portão. Literalmente um portão. E vou chegar. Não tenho dúvida nenhuma.